Olá, seja bem-vindo ao podcast Alesp e Você. Eu sou Priscila Silvério e você já sabe, toda segunda-feira às 7 da noite, no YouTube e no Spotify, tem um episódio novo com um parlamentar para saber tudo o que acontece por aqui no Palácio 9 de Julho, além de outros assuntos de interesse para a sociedade. Olha, eu aproveito para relembrar que você pode acompanhar o trabalho de todo parlamentar através do nosso site, nas redes sociais também e na TV da Rede Alesp. Hoje, quem está comigo é a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Ela tem 47 anos e nasceu aqui em São Paulo. Atuou no Ministério da Justiça, na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e foi presidente do CONED, o Conselho Estadual de Entorpecentes da cidade. Olha, ela é advogada criminalista, livre docente da USP, no momento licenciada, como advogada e também como docente, para cumprir aqui o mandato, seu primeiro mandato como deputada estadual. Deputada, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Reitero os votos de um ano muito cheio de saúde para todos que nos acompanham. E é isso, né? Um ano de muito trabalho. Na verdade, viramos trabalhando, né, Pri? Eu e você aqui, firmes e fortes. E estou à disposição para participar aqui desse importante espaço de vocês. Tá ótimo. Que é um bate-papo bem gostoso, bem livre mesmo, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais do seu trabalho. Olha, e a gente quer saber também, consultando ali o perfil da senhora, a sua atuação, tanto nas redes sociais, que tem muito material, nós vimos que a senhora apresentou ou participou da elaboração de 20 projetos de lei. Isso sem contar os complementares, as emendas, as moções, que a senhora também protocolou. Eu queria que a senhora destacasse para a gente alguns deles, e também contextualizasse. Eu estou aqui com um projeto 755 de 2020, que estabelece a possibilidade de que famílias que estão na fila para adoção funcionem ali como famílias acolhedoras e concede também a prioridade para adotar essas crianças. Fala um pouquinho para a gente. Bom, eu apresentei vários projetos nas mais diversas áreas. Eu insisto que é muito importante o parlamentar ter uma visão, vamos dizer assim, transdisciplinar. Respeito os colegas que são temáticos, mas eu, como cidadã, como eleitora, não gosto muito dessa linha, né, de alguém só trabalhar numa causa, num tipo de causa, porque quando nós assumimos um cargo, seja ele no legislativo, seja no poder executivo, passamos a trabalhar em prol do povo. E toda visão muito recortada, muito segmentada, ela acaba cometendo algum tipo de injustiça, né? Por um lado ou por outro. Este projeto especificamente é um dos projetos para os quais eu pedi prioridade, porque tem uma preocupação muito grande com as crianças que estão invisíveis para o Sistema Nacional de Adoção, que são crianças que estão nos abrigos, mas cuja situação jurídica ainda não está, vamos dizer assim, sedimentada. Então, eles nem estão na fila para serem adotados, nem estão no sistema. Muita gente nem sabe que essas crianças existem e eu quero, com este projeto, que as famílias que já estão habilitadas possam receber a guarda provisória dessas crianças até que a sua situação jurídica, vamos dizer assim, se solucione e elas possam ficar com as famílias que já estão com a sua guarda. Porque eu observo, não só agora como deputada, mas na vida como advogada, que as crianças elas sofrem muitos cortes, né, na sua vida afetiva. Então, são tiradas da família biológica, são mandadas muitas vezes para uma família substituta, mas que não pode ficar com elas, aí vão para um abrigo, ficam nesse abrigo. Depois, quando são liberadas para a adoção, já tem 7, 8, 9 anos, tem a dificuldade de adaptação. Então, meu intuito é que essas crianças já fiquem nas famílias, que serão as suas famílias definitivas. É um projeto completamente conforme com as constituições federal e estadual, com a legislação federal, com o ECA. Então, um projeto muito importante que eu espero aprovar aí nos próximos dias, porque já vem de um acordo do ano passado, né, que nós aprovemos esse projeto. Eu fiz alterações, atendendo pleitos de colegas aqui na casa. Quero crer que terei o apoio de todos.
Tenho outros muitos projetos que eu considero muito importantes, como aquele em que se a pessoa fizer o aborto autorizado por lei, ou seja, nos casos de estupro, esse crime vai ser notificado para a autoridade policial para que o agressor seja investigado, porque hoje o agressor vive uma situação muito confortável. Eu até estive durante esse período de recesso visitando serviços de saúde, dialoguei com médicos e, vamos dizer assim, esse diagnóstico ele é bastante consensual, né? Porque a pessoa chega no sistema de saúde, diz que foi vítima de estupro, faz a interrupção da gravidez e está no seu direito, não estou questionando isso. Até sou muito atacada por grupos pró-vida, eu me considero pró-vida, né? Tenho estimulado pessoas que são pró-vida a se candidatarem agora em 2022 para estarem no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, mas como eu não peço mudança da lei para o caso do estupro, né, do aborto, no caso de gravidez decorrente de estupro, eu sou muito atacada, né? E o meu ponto como é que eu posso dizer? Vamos acolher essa mulher, vamos entender quando ela quer interromper a gravidez, vamos dar opções para elas, como, por exemplo, seguir com a gravidez para entregar o bebê para adoção, vamos trabalhar, vamos dizer, de maneira multidisciplinar, mas vamos estimular o sistema a investigar o agressor. Porque, às vezes, essa mulher ela é estuprada no seio familiar, vai para o sistema de saúde, faz a interrupção, volta para o seio familiar, é estuprada de novo, vai para o sistema de saúde e ninguém investiga esse agressor, que acaba sendo, assim, encoberto, né? Ele acaba se sentindo confortável para seguir com a agressão. Tenho projetos importantes na área da proibição, por exemplo, de dinheiro público, gastos com publicidade. Então, são projetos nas mais diversas áreas, né? Saúde, educação, segurança. E eu tenho muito orgulho disso, né? Eu tenho bastante orgulho disso, porque eu acho que o parlamentar ele tem que ter a capacidade de trabalhar nas mais diversas frentes. Né? E quero aproveitar o espaço precioso que você está me concedendo para dizer que eu tenho muito orgulho, inclusive, de ter salvado serviços sociais e de saúde da maior relevância aqui na casa e venho sendo atacada por um parlamentar aqui da casa de maneira vil, de maneira rasteira, de maneira antiética e na minha leitura até criminosa, mas ele se vale da imunidade parlamentar para fazer isso. Então eu tenho muito orgulho de ter salvado o Oncocentro, né, que atende pessoas carentes, vítimas de câncer de cabeça e pescoço, de ter salvado o IMESC, que é um serviço de acesso à justiça, né? As crianças carentes recorrem ao IMESC para fazer o exame de DNA, para poder fazer a investigação de paternidade. Eu tenho muito orgulho de ter salvado esse serviço. Tenho orgulho de ter salvado a FURP, que é um laboratório estadual, né? Eu acredito que a gente tem que trabalhar na linha da segurança medicinal, né? Mesmo o ITESP, que tem gente que me critica por ter lutado pelo ITESP, eu acredito que tem um papel importante. Agora, com uma legislação que a gente está avaliando aqui, o ITESP, vamos dizer assim, não é que ele vai deixar de ser necessário, não é isso, mas aquelas famílias assentadas vão ganhar autonomia com título de domínio. Então, assim, eu tenho muito orgulho e não aceito ser atacada pelas coisas boas que eu fiz. Eu sou defensora do Estado mínimo, sou defensora da desestatização, de privatizações, mas não da extinção de serviços. E o projeto que veio aqui para essa casa, para acabar com o IMESC, para acabar com o Oncocentro, ele extinguia serviços de saúde e de acesso à justiça. Não tenho vergonha de dizer que lutei pela manutenção desses serviços. Deputada, tem também o projeto de lei 113 de 2020 que concede voucher educacional a estudantes que não tenham vagas garantidas em escolas públicas. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Inclusive, numa outra conversa que nós tivemos, a senhora comentou que tem projetos também aí na manga, quentinhos, né, para a área da educação também. Sim, esse projeto ele é muito importante. Até tem gente que, numa primeira leitura, acha que é alguma coisa contra a escola pública. Não é, tá? Eu estudei em escola pública, sou defensora das escolas públicas.
Não gosto quando falam mal, sabe? Essa estigmatização. Não é bem assim. Não é porque é público que é ruim, tá? É óbvio que a gente tem que buscar melhorar. O que eu percebi, Priscila? Atendendo pais, atendendo adolescentes, atendendo ONGs, sabe? Eu percebi que tem bairros afastados, com um número pequeno de famílias, um número pequeno de crianças ou adolescentes, e muitas vezes se faz um esforço, um abaixo-assinado, uma luta, que não é que é ilegítima, é legítima, mas para construir uma escola estadual ali, para essas crianças poderem estudar. Mas o número de crianças e adolescentes muitas vezes não justifica uma escola, entendeu? E você fica lutando, querendo instalar uma escola ali, a escola vai ter o gasto da reforma, o gasto da instalação, o gasto do concurso público, da contratação, e às vezes você não tem demanda suficiente, tá? Hoje, qual é a alternativa que se coloca para esses casos? Dar uma van, dar um ônibus para transportar essas crianças. Muitas vezes essa criança fica no ônibus, fica na van 1 hora, 2 horas, às vezes mais para se deslocar, entendeu? E quando a gente vai ver, às vezes tem uma escola particular mais perto, tem uma creche mais perto. Então, o sistema de voucher que eu estou propondo não é o sistema que muita gente propõe de substituir a escola pública pelo voucher. Não é, tá? É um sistema que vigoraria para casos pontuais, para localidades em que não tenha demanda suficiente para construir uma escola pública e que, para você transportar as crianças, o tempo na permanência nessa van, nesse ônibus, seria muito alto, que valeria a pena o Estado pagar uma escola privada mais próxima para que essa criança pudesse, vamos dizer, usufruir melhor do tempo com a família. Está compreendendo? Então, assim, eu atendi muitos casos. E tem casos mais graves, que você nem tem a van, nem tem o ônibus para transportar a criança tem que andar até a escola, longos percursos, situações de risco, passar por terreno baldio, pode ser interceptada por um tarado, né, um agressor sexual. Então, é um projeto que vem somar, tá? Ele vem autorizar o Poder Executivo a dar voucher em situações específicas. Então, não é contra a escola pública, é para somar com a escola pública. Por isso que é bom conversar, né, e debater sobre os projetos. A senhora pensa até, a gente conversava sobre um outro projeto de estímulo até às crianças que têm um aprendizado com maior facilidade, né? Algumas pessoas chamam de QI alto, enfim, mas a senhora estava falando sobre essa questão também. Eu consegui aprovar algumas emendas em projetos do Executivo, prevendo de maneira clara na legislação estadual a aceleração que já está prevista na legislação federal. O que é importante quem nos acompanha entender é que existem 2 tipos de aceleração. Aquela aceleração que é aplicada à criança que tem alguma dificuldade para acompanhar a sua turminha. Então, por exemplo, ela estuda de manhã, à tarde ela vai ter aulas de reforço para acelerar a sua capacidade, a sua situação individual para ela acompanhar a sua própria turma. Então, seria uma aceleração para a criança que tem dificuldade. Mas também existe a aceleração para a criança que tem altas habilidades ou uma capacidade diferenciada, ou eu procuro utilizar essa expressão, mais facilidade do que aquelas crianças da mesma idade. Essa aceleração vai permitir que a criança pule níveis. Entende? Então, essa criança está no 5º ano, mas ela já tem uma capacidade equivalente à criança do 6º ano ou do 7º ano. Porque ela vai ter que ficar reclusa, presa, né, a um nível inferior, se ela tem condições de ir além. Então, essa aceleração é a que eu estou propondo. Propus em projetos do Executivo, consegui emendas, mas eu quero agora regulamentar, né, como é que isso aí vai funcionar. A legislação federal já permitiria, mas a nossa mentalidade, ela lida mal com pessoas que têm mais facilidade, né? O brasileiro, ele tem dificuldade em admitir que existem pessoas que têm mais facilidade, né? Isso não é crime, isso não é errado, e a gente às vezes perde esse potencial, perde esse cérebro, né?
porque tem preconceito com esses quadros. Deputada, vamos falar também sobre um projeto que já virou lei, 17.137 de 2019, que garante às gestantes a optarem pela cesariana, né, o parto cesariano, a partir da 39ª semana, bem como analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal. A senhora pode contar um pouquinho para a gente sobre essa lei e até o andamento dela atualmente? Sim, eu estou muito preocupada, porque esse projeto foi o segundo que eu apresentei, foi o primeiro que eu aprovei nesta casa. Ele já está em vigor desde 2019. E ainda no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, em muitas maternidades ele não é observado. Tá? Ele não é observado tanto com relação às mulheres que desejam fazer o parto normal, porque muitas não recebem analgesia. Veja, tem mulher que não quer receber analgesia. Eu conheço várias, querem sentir todas as dores, eu respeito. Mas muitas mulheres imploram por essa analgesia. E elas ficam sentindo dores por horas a fio. Então, isso não é justo, isso é uma espécie de tortura. Nada justifica que no estado mais rico da federação, mulheres que desejam fazer parto normal com analgesia, ou seja, com anestesia, né, sem dor, que elas não tenham esse direito assegurado. Tá? Nada justifica. Mas o que é ainda mais grave é com relação à cesariana. Tá? Infelizmente, eu sigo recebendo denúncias no gabinete. Durante o recesso, recebi denúncias específicas ali da cidade de Guarulhos, de mulheres que tiveram seus bebês literalmente mortos no ventre, porque elas chegaram bem, chegaram com bebês vivos no ventre, pediram para fazer cesariana, a legislação garante esse direito a elas, a equipe que estava de plantão negou esse direito, insistiu num parto normal, que já se via que era inadequado, que era inviável, e o bebê faleceu nessa tentativa, tá? Que é a questão da anóxia, que foi o que os muitos casos de anóxia que eu acompanhei como advogada, tá? Como advogada, foram os que me levaram a propor esse projeto, tá? Esse projeto não nasceu da vontade de ganhar voto, não nasceu de pressão de grupo nenhum, nasceu do meu testemunho como advogada, dos muitos casos de mulheres saudáveis que chegaram com seus bebezinhos vivos e que foram obrigadas a fazer um parto normal longo, dolorido e flagrantemente inviável, e o bebê veio a morrer nesse processo, ou ficar sem oxigênio e amargar aí sequelas para o resto da vida. Então, é lei no estado de São Paulo. Eu mandei para o Congresso Nacional, a deputada Carla Zambelli apresentou também no Congresso, mas infelizmente o projeto lá não consegue ter andamento. Mas no estado de São Paulo as mulheres têm direito a escolher a maneira como seus bebês virão ao mundo. É óbvio que se uma mulher chegar na maternidade com uma dilatação gigante, com o bebê já metade para fora, que não adianta ela quero cesárea, porque a indicação médica ali é toda pró-parto normal, entendeu? Então, tem que ter bom senso também. Agora, você obrigar uma mulher a passar, como eu vi em muitos casos, 10, 15 horas tentando um parto, que já se mostra inviável, entendeu? Sendo que ela tem esse direito, né? Ela já, a bem da verdade, Priscila, já tinha esse direito pelas resoluções do próprio CFM. Só que essas resoluções só eram observadas no setor privado, entendeu? E na rede de saúde suplementar, que é a conveniada. No SUS, mulher nenhuma tinha voz. Então, essa lei, que eu tenho muito orgulho de ter aprovado aqui, sempre vou agradecer os colegas, essa lei dá voz para as mulheres, né? Essa lei, sim, é uma lei feminista. Um momento tão delicado, ao mesmo tempo tão maravilhoso. E eu peço muito, assim, que as mulheres que estejam sendo cerceadas nesse direito, que elas façam a notificação à ouvidoria da Secretaria de Saúde, sabe? Às vezes a pessoa liga no gabinete, eu tenho muito pouco que eu posso fazer, além de ligar na ouvidoria. Então, é importante que as mulheres notifiquem. Sabe, acontecem casos, Priscila, da mulher, o obstetra que acompanhou o pré-natal já dá uma indicação de que essa mulher tem que fazer cesariana, chega na maternidade, eles dizem que lá aquilo não vale. Como assim? Quer dizer, então, que o obstetra que acompanhou, ele é nada? Né? Então, assim, se a mulher está sentindo que não vai ter
esse direito assegurado, que o próprio obstetra dela recomendou, já disseram que não vão cumprir, ela tem que entrar, notificar na ouvidoria da Secretaria da Saúde, porque é um direito. Não é só um direito dela, é um direito também do bebê. Deputada, esse projeto, inclusive, ele deu bastante trabalho, né, para aprovação, precisou ali haver uma discussão bem grande em relação a isso. E tem um outro projeto, 516 de 2019, que eu acredito que também traga esse tipo de discussão, que veda a compra, venda, fornecimento e consumo de bebida alcoólica nas instituições de ensino públicas e privadas e proíbe as chamadas festas open bar nestas mesmas instituições em todo o estado. Então, Priscila, eu acho tão intrigante alguém questionar esse projeto, porque eu não estou falando de proibir bebida, nem festas, mesmo essa modalidade que no mundo inteiro não pode ter, vou explicar. Eu não estou falando de proibir fora do ambiente educacional, né? Então, não tem nada aqui de autoritarismo. Eu estou falando em proibir nas universidades. E eu acho, assim, o cúmulo da cara de pau alguém defender álcool em universidade. Porque o que a pessoa tem que fazer na universidade? Estudar. Né? Pode desenvolver atividades culturais, atividades esportivas, mas assim, qual é a vantagem, qual é o papel que o álcool tem num ambiente educacional? Seja público, seja privado, tá? Estou falando como professora. Se não tem sequer no privado, que dirá no público? Quer dizer, então, que a gente pague imposto para o jovem ter acesso à educação pública, né, USP, Unicamp, Unesp, e tem deputado, e tem professor, e tem pensador defendendo que eles bebam lá dentro, defendendo que eles façam festas, que as empresas doam a bebida, doam, para eles venderem o ingresso e beberem à vontade. O que são essas tais festas open bar? São festas em que o adolescente, o jovem, vai pagar uma taxinha para entrar e lá dentro ele pode beber à vontade. Mais ou menos como acontece num rodízio. Você paga um valor, chega lá, você come o tanto que você aguentar. Nós estamos falando de um sistema de festa em que você usa álcool como se come no rodízio. Então, o sujeito, para fazer valer a pena, ele bebe para cair, tá? Fora os riscos, né, dessa bebedeira desmedida para a própria saúde, né, de ter um problema, ter que ir para o hospital, você tem o risco do jovem que vai dirigir, você tem o risco do jovem que vai andar pela rua e pode ser atropelado, tem o risco do jovem e da jovem que pode perder o controle sobre o próprio corpo, sofrer uma violência sexual dentro da universidade e nem perceber que está sendo vítima de um estupro. Então, assim, são muitos anos dentro da universidade pública, são muitos anos testemunhando o absurdo, né? E eu não consigo me conformar que haja resistência a um projeto como esse. Né? Em outros países, essas festas não são permitidas nem fora do ambiente educacional. Porque não é racional você pagar uma taxa e beber até cair, não é racional. Deputada, a senhora atua em várias áreas, né? Como a senhora disse, não tem uma área só. O ideal é que veja, né, toda a sociedade e contemple ali as ações para que toda a sociedade seja contemplada, coberta, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco assim sobre a sua opinião sobre assistência social, assistencialismo, como encontrar uma medida, um equilíbrio para isso. Nós precisamos dar autonomia para as pessoas. Então, a assistência social ela tem que ter uma porta de saída, entendeu? Quando não tem essa porta de saída é que vira o assistencialismo. As pessoas não podem acreditar que o Estado vai provê-las eternamente. Então, é diferente quando a gente pensa naquele idoso, muito idoso, que já não tem condições, ou aquela pessoa que tem uma doença, que já não tem condições. Esses são os casos em que o Estado, né, vai precisar prover. Uma pessoa adulta, com capacidade de trabalhar, não pode contar com o Estado de maneira perene.
E existe ainda muito essa mentalidade no Brasil, né? O que o Estado vai me dar? O que vocês podem fazer por mim? Né? E a gente tem que quebrar com essa mentalidade. Então, assim, sempre tem que ser, na minha visão, tem que ser programas que vão estimular, por exemplo, o jovem a estudar, a trabalhar, a fazer um curso técnico, a mostrar performance. Então, não adianta só, não, porque tem o curso. Vou te dar um exemplo. Não este ano, mas o ano anterior, quando eu estava lendo a lei do orçamento que chegou aqui, eu me surpreendi quando vi que o Estado de São Paulo fornece cursos de idiomas. Tem o programa lá e um valor grande para esse programa. Eu falei, nossa, curso de idioma gratuito, que eu desconhecia. Eu falei, será que tem essa verba aqui, mas na ponta não tem o programa? Aí fui investigar, peguei os endereços, peguei os telefones e comecei a ir atrás. E existia. Você acredita que eu localizei pessoas cujos filhos foram matriculados, pessoas carentes, que não fizeram o curso? Sim. Tem que ter uma contrapartida, entendeu? Não é assim. Ah, porque é de graça, vai lá, matricula, não vai. Tem que ter uma contrapartida. Porque quando você matricula alguém, você deixou de matricular um outro alguém. Então, a mentalidade do brasileiro é muito assim, é de graça, não é de ninguém, eu vou se eu quiser. Não. Se você não for, vai ter que pagar multa. Você vai ter que performar. Entendeu? Então, eu sou muito pró-programas sociais, mas eu sou rígida. A maneira como as coisas acontecem, eu acho que não é boa. Nem para o coletivo, nem para o individual. Deputada, e como a senhora decidiu, então, entrar para a política, né? A senhora já ali como professora universitária, como advogada, uma pessoa já envolvida em outras questões até da segurança pública no geral, decidiu, acho que está na hora de também colaborar na política. Eu sempre tive um envolvimento de cidadã, desde pequenininha. Né? Todas as campanhas na escola, eu participava, mutirão para pintar a escola, essas coisas todas eu sempre estive presente. Como você bem disse, presidi conselho de drogas, fiz parte do conselho da OAB, então, assim, também do conselho de políticas criminais e penitenciárias. Então, eu tenho uma vida, vamos dizer, de integração cidadã e política, não no sentido partidário, desde sempre. Né, desde que eu me conheço por gente. Mas depois que eu fiz o processo de impeachment da presidente Dilma, a minha vida passou a ficar mais difícil no sentido das pessoas quererem me impedir de me manifestar. Tá? Então, por exemplo, na universidade, eu sempre fui minoria. Né? Dentro de uma universidade pública, alguém que é contra legalizar droga, alguém que é contra legalizar aborto, alguém que é contra legalizar jogo, é contra legalizar a prostituição. Então, assim, eu tinha uma visão muito diferente da visão dos meus colegas. Então, eu sempre fui minoria. E eu incomodava. Mas eu acho que eles nunca me viram como alguém que poderia transformar aqueles pensamentos em algo real, em ação, né? Então, eu era vista como aquela professora que fazia o contraponto, que mostrava para os alunos uma outra visão, né? Um animal pitoresco naquele ambiente, vamos dizer assim. Quando eu decido pedir o impeachment da presidente e esse pedido é admitido, quando eu cuido do processo até o final, quando eu consigo sucesso nesse processo, eu passo a ser alguém que precisa ser eliminada. E aí, ações absurdas começaram a ser promovidas, eu não podia falar uma frase, eu não podia... E eu percebi que eu ia perder, e aí eu vou utilizar uma expressão dos esquerdistas, o meu lugar de fala. Entendeu? Qualquer aula que eu ministrava era problemática, ficou muito difícil, quase impossível. E eu entendi que era necessário eu buscar, né, um outro lugar de fala. E que lugar melhor do que o parlamento? Tanto é que, às vezes, eu brinco com a minha equipe no gabinete, falo, gente, se eu precisar fechar o gabinete e morar no plenário, para mim tudo bem, porque é aquilo que eu preciso, é dali que eu preciso. Eu preciso ter um lugar para eu poder falar, para eu poder fazer propostas, para eu poder fazer críticas,
para eu... Você entende? Então, não foi assim, ai, cansei do meu trabalho, decidi entrar na política. Não é nada disso. Eu precisei encontrar um espaço onde eu poderia seguir exercendo a minha cidadania sem as perseguições que eu estava vivenciando, com liberdade, entendeu? Então, foi algo assim que aconteceu meio que naturalmente. Deputada, a gente chega agora no finalzinho, né, do programa. Eu sei que a senhora teria muito mais para falar e a gente já deixa para marcar outro podcast. Então, já agradeço a senhora por dividir um pouco com a gente, tanto do que o trabalho que a senhora tem realizado aqui na casa, quanto também a motivação, né, e o quanto a senhora tem compromisso com a sociedade. Muito obrigada. Eu que te agradeço, bom trabalho, né, muito sucesso aqui para o podcast de vocês. Obrigada, igualmente. Olha, e obrigada também pela sua participação, a parceria que nós temos, né? Você que nos ouve e sempre nos acompanha. E para mais notícias e informações da Alesp, acesse as nossas redes sociais e também o nosso site, al.sp.gov.br. Alesp e você, mais que perto, juntos. Até o próximo. Tchau, tchau.